Bom, eu escolhi esse exercício porque... Deixa eu só organizar aqui. Eu escolhi esse exercício porque, dando uma lida aí nas questões para direcioná-las para vocês, percebi que ele tem um certo grau de complexidade aqui no raciocínio, tá certo? Não é uma questão impossível de ser resolvida, muito pelo contrário, ok? Mas aí, o problema não está na resolução do sistema que ele vai dar origem. O problema está exatamente na leitura, na interpretação, na formulação, na transposição da linguagem portuguesa para a linguagem matemática. Bom, lendo aí a questão, uma parte aqui que eu sublinhei, né, que são importantes, nem assim. Em um campeonato de futebol, os times pontuam, ou seja, somam pontos, apenas quando vencem ou empatam uma partida, sendo computado 3 pontos em caso de vitória, ou seja, cada vitória que ele obtém ganha 3 pontos, e 1 ponto em caso de empate. Cada empate que ele realiza, né, ele ganha 1 ponto só. Certo time disputou 15 partidas, certo? 15. Das quais saiu vitorioso em 2/3 das partidas em que não houve empate e obteve 27 pontos. Determine o número de vitórias, o comando da questão, determine o número de vitórias, empate e derrotas desse time, certo? O problema dessa questão está exatamente nessa parte aqui, olha. Saiu vitorioso em 2/3 das partidas em que não houve empate. Saiu vitorioso em 2/3 da partida em que não houve empate. Então, se um time joga, ou ele empata, ou ele ganha, ou ele empata, ou ele perde. Uma dessas 3 possibilidades, elas são excludentes. Um time não pode empatar e perder ao mesmo tempo. Nem vencer e empatar ao mesmo tempo, tá certo? São situações excludentes. Bom, a ideia que ele está dizendo aqui é o seguinte, suponha, por exemplo, em um outro contexto, suponha, por exemplo, que o time tenha realizado 40 partidas. 40. Certo? Dessas 40, ele empatou 10. Você tira os empates. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o número de partidas em que ele venceu ou perdeu, não é? 40 partidas no total, empatou 10. Você vai retirar as 10 que ele empatou. E você vai computar somente o quê? Somente a quantidade de partidas em que ele venceu e em que ele perdeu. Supondo que ele venceu e perdeu, né? Ele poderia ter perdido as outras 30 ou poderia também ter vencido as outras 30. Mas ele diz aí o seguinte, que em 2/3 das partidas em que ele não empatou, então no caso essas 30, ele venceu, tá certo? 2/3 das 30 ele venceu. Então seria o quê? 2/3 de 30, 2 vezes 30 é 60, 60 dividido por 3, 20. Então ele teria vencido 20 partidas, entendeu? 40 no total, 10 ele empatou. Tira as 10 que ele empatou, sobraram 30. Quanto é 2/3 de 30? 2/3 de 30 é 30 vezes 2 vezes 30, 60. 60 dividido por 3, 20. Ok? Então, no caso, ele teria vencido 20 partidas. Beleza? Mas nós vamos começar aqui, como diz o velho ditado, vamos começar do começo, tá certo? Como assim? Nós vamos começar estabelecendo o que significa x, y, se a gente vai precisar de z também, tá certo? Então, x vai significar o número de vitórias. X vai significar o número de vitórias. Y vai significar o número de empates. Certo? E Z vai significar o número de derrotas. Perceba que nessa questão eu preciso do Z também, tá certo? Também preciso do Z. Beleza? Porque eu preciso, veja só, se um time em uma situação de jogo, ou ele ganha, ou ele empata, ou ele perde. Então eu preciso do X, número de vitórias, eu preciso do Y, número de empates, eu preciso do Z, número de derrotas.
Beleza? Bom, é o seguinte, o time jogou 15 partidas, então a gente vai começar por uma situação bem simples, que é o seguinte, o número de partidas foi 15, então basta você pensar o seguinte, olha, x não é o número de vitórias, então vai ser x mais y não é o número de empate, e z não é o número de derrotas, então a soma de x com y com z tem que dar 15, né? Porque um time ou ele ganha, ou ele empata, ou ele perde. Então não tem uma situação aqui de meio termo. Então, o número de vitórias somado com o número de empates, somado com o número de derrotas, tem que dar 15, já que ele jogou 15 partidas. Ok? Entendido isso aí? Beleza. Vamos agora para a questão dos pontos. Questão dos pontos. É assim, olha. 3 pontos para a vitória, 1 ponto para empate e 0 ponto para derrotas. Por quê? Porque eu li aqui no começo que ele diz assim: em um campeonato de futebol, os times pontuam apenas quando vencem ou empatam. Então, quando perde, ele não pontua, não é? Se ele não pontua, é 0 ponto. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. 3x. X não é o número de vitórias? E cada vitória não é 3 pontos? Certo? Mais 1y. Y não é o número de empates e cada empate não é 1 ponto? Beleza. 0z. Z não é o número de derrotas e cada derrota não é 0 ponto? Né? Diz que ele obteve 27 pontos. 27. Tranquilo aí, ok? Aí agora é que está o problema. E veja só. Ele não disputou 15 partidas? Foi 2/3 dessas 15 partidas, retirando os empates, é igual ao número de vitórias, das quais saiu vitorioso, venceu em 2/3 das partidas em que não houve empate. Então vamos pensar aqui o seguinte, olha, 2/3 das 15 partidas. Mas como é que eu escrevo 15 partidas menos os empates? 15 partidas menos os empates. O empate não é y? Então aqui, olha, menos y. Ok? Então, 2/3 das 15 partidas menos os empates é isso aqui, 15 menos y. Certo? Porque y representa o número de empates. Tudo certo? Então, se eu quero o número de partidas em que ele não empatou, eu escrevo 15 menos y. Está compreendido? Porque y é o número de empates. Então, aqui vai estar dentro aqui nessa quantidade, olha, somente as partidas em que ele venceu e em que ele perdeu. Não está os empates. Certo? Ele diz o seguinte, olha, em 2/3 dessas partidas, ele venceu. E o número de vitórias é quem? X. É claro que essa parte aqui é a parte mais difícil na interpretação, tá certo? Aí eu vou ter, olha, evidentemente, eu vou ter esse sistema linear aqui um pouquinho, não é? Um pouquinho trabalhoso, certo? A equação de cima eu vou repetir. X mais y mais z igual a 15. A de baixo aqui eu vou repetir também, fazendo as adaptações. 3x, 1y é y, certo? 0z você cancela, não precisa. Igual a 27. Ok? Essa daqui de baixo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, olha. 2 vezes 15 dá 30. 30. Distributiva, né? 2 vezes menos y dá menos 2y. Embaixo é 3. Igual a x. Sistema aí. Beleza? Nós ainda não terminamos de reescrever o sistema. Então aqui, ó, eu ainda tenho que ajeitar esse sistema. Certo aí? Por causa dessa parte aqui, ó.
Eu vou somente trabalhar, vou colocar aqui um asterisco. E vou trabalhar somente essa equação para a gente não ficar aqui repetindo tudinho, tá certo? Então aqui vai ficar o seguinte, 30, o asterisco, 30 menos 2y é igual a 3 vezes x, né? 3x. Passando o x para cá, como é que ficaria? Ficaria o quê? Menos 3x menos 2y, passando o 30 para cá, é igual a menos 30. Se eu multiplicar por menos 1, toda a equação, como é que ficaria? Ficaria tudo positivo, então 3x mais 2y igual a 30. Massa aí? Então agora eu posso reescrever o sistema de forma definitiva. X mais y mais z igual a 15. Certo aí? 3x mais y igual a quanto? 27. Ok? 3x mais 2y igual a 30. 3x mais 2y igual a 30. Então, o sistema ficou isso daqui, ó. Eu vou pegar essas duas equações, certo? E vou resolvê-las, tá certo? Porque eu estou percebendo que as duas têm x e y, certo? A primeira tem z, então não vou trabalhar com a primeira inicialmente. Então, vou só trabalhar com x e y. Vou montar um novo sistema, então vai ficar assim, 3x mais y igual a 27. 3x mais 2y igual a 30. Então, um asterisco aqui. Então, para cancelar o y, eu precisaria multiplicar aqui em cima por menos 2, tá certo? E para cancelar o x, eu preciso multiplicar apenas por menos 1. Fica mais fácil, né? Então, aqui eu vou multiplicar por menos 1. Então, o sistema vai ficar o seguinte, ó. Menos 3x menos y igual a menos 27. Embaixo eu repito, 3x mais 2y igual a 30. Posso cancelar o 3x aqui, 3x aqui também. Menos y mais 2y dá 1y. Menos 27 mais 30 vai dar 3. Deu 27, tenho 30, então tenho 3, né? Então, y eu já encontrei, tá certo? Vou agora encontrar o x, vou pegar a equação de cima, que é 3x mais y igual a 27. Mas aí, o y eu já encontrei, é 3, aí fica 3x mais 3 igual a 27. Beleza? O que acontece? 3 passa subtraindo, vai ficar 3x igual a 27 menos 3. Então, fica 3x igual a 24. Então, x será igual a 24 dividido por 3. X será igual a 8. Já encontrei x, que é o número de vitórias. Então, o time obteve 8 vitórias. E já encontrei y, que é empates. Então, o time obteve 3 empates. Falta encontrar z. Para encontrar z, eu vou utilizar a equação de cima. Olha só, a equação é x mais y mais z é igual a 15, que é o total de partidas realizado pelo time. X foi 8, y foi 3, z é quem eu quero descobrir, igual a 15. 8 mais 3 dá 11, então 11 mais z
é igual a 15. Então, Z será igual a 15. 11 passa subtraindo, né? Menos 11. Então, finalmente, Z será igual a... Então, Z será igual a 4, né? Beleza? Resposta do problema. Oito vitórias. 3 empates. 4 derrotas. Certinho aí? Tranquilo? Então essa é a resolução do problema. É um problema relativamente trabalhoso, né? Problema bonito, né? Certo? Complexo. Mas aí, através dos grandes desafios que a gente consegue superar, né? Ok?